A tua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos. Aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 4 de março, segunda semana da Quaresma, a gente se encontra mais uma vez para ouvir o que Deus tem a dizer sobre a nossa vida. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você tenha chegado até aqui carregando coisas que ninguém vê. Eu sei das noites em que você deitou na cama e ficou olhando para o teto, pensando se tudo aquilo que você faz tem algum sentido. Eu sei dos dias em que você acordou cedo, colocou um sorriso no rosto e saiu de casa fingindo que estava tudo bem, mesmo com o coração apertado. Eu sei das vezes em que você se sentiu invisível, como se todo o seu esforço não fosse reconhecido por ninguém, como se você trabalhasse, cuidasse, servisse e no final sobrasse sempre a mesma solidão. Eu sei do cansaço de quem carrega o peso do mundo nas costas e não tem um ombro para descansar. Eu sei do medo de ser esquecido, de ser deixado de lado, de perceber que você deu tanto de si que já não sabe mais o que sobrou. Eu sei das vezes em que você olhou para a sua vida e pensou: eu sirvo para quê? Eu faço tanto e ninguém percebe. Eu sei das lágrimas que caíram em silêncio, das orações que pareciam não chegar a lugar nenhum, da sensação de que Deus está longe demais enquanto a dor está perto demais. Eu sei do peso de carregar responsabilidades que ninguém pediu para dividir com você. Eu sei da frustração de quem deu o melhor de si e recebeu ingratidão como troco. Eu sei das madrugadas em que o medo acordou antes de você e ficou ali sentado na beira da cama, sussurrando que amanhã vai ser igual a hoje. Eu sei da dor de quem serve e quando olha para trás não encontra ninguém servindo de volta. Se esse é o seu sentimento, este Evangelho não veio por acaso. Ele veio encontrar você exatamente onde você está agora. Não para te cobrar mais nada, mas para te mostrar que Deus vê o que ninguém vê. O Evangelho de hoje, Mateus capítulo 20, versículos 17 a 28, nos traz uma cena que parece distante, mas que fala diretamente sobre aquilo que mais dói dentro de nós. Jesus está subindo para Jerusalém e no caminho ele diz aos discípulos: eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. E logo depois a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima e pede que seus filhos se sentem um à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino. E Jesus responde algo que muda tudo: quem quiser ser grande entre vós, seja aquele que serve. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando tudo dentro de você diz: ninguém me vê, Jesus diz: eu vejo cada gesto que você faz em silêncio. Quando tudo dentro de você diz: eu não aguento mais servir sem ser reconhecido, Jesus diz: eu também servi, eu também me entreguei. E é justamente nisso que está a grandeza. Não é uma resposta fácil, mas é uma resposta verdadeira, porque Jesus não veio prometer que o mundo ia reconhecer o seu valor. Ele veio mostrar que o valor de quem serve não depende do aplauso dos outros, depende do olhar de Deus. E Deus nunca deixou de olhar para você, nem por um segundo, nem nos dias em que você achou que Ele tinha virado o rosto, porque o Deus desse Evangelho não é um Deus de trono dourado que olha de longe, é um Deus que desce, que se mistura, que pega a toalha e se ajoelha diante de quem o mundo ignora. E é exatamente isso que essa Quaresma quer te lembrar. Eu quero que você pare um momento e pense comigo: quantas vezes você se sentiu exatamente como aqueles discípulos, caminhando ao lado de Jesus, mas sem entender o que Ele estava dizendo? Quantas vezes você ouviu falar de serviço, de entrega, de amor ao próximo,
e por dentro pensou: mas e eu? Quem cuida de mim? Quem serve a mim? Essa pergunta não é pecado. Essa pergunta é humana e Deus conhece essa pergunta. Ele não se escandaliza com ela, porque olha o que Jesus faz nesse evangelho. Ele não repreende a mãe que pediu algo para os filhos. Ele não humilha os discípulos que ficaram com raiva. Ele simplesmente diz a verdade com amor. Ele diz: o caminho da grandeza não é o caminho do poder, é o caminho do serviço. Mas repare bem, Jesus não pede que você sirva até se destruir. Ele não pede que você se anule. Ele pede que você entenda que servir, quando é feito com amor, não diminui ninguém. Servir com amor engrandece. E o próprio Deus, o Criador de tudo, escolheu esse caminho. Ele não veio com trono, veio com bacia e toalha. Não veio para ser aplaudido, veio para lavar pés. Quantas vezes você lavou os pés dos outros e ninguém lavou os seus? Quantas vezes você cuidou de todo mundo e no final da noite ficou sozinho com o seu cansaço? Quantas vezes você se perguntou se alguém percebe o que você faz? Deus percebe. Deus percebe cada prato lavado em silêncio, cada noite mal dormida cuidando de alguém doente, cada palavra engolida para manter a paz, cada sorriso dado quando por dentro só tinha vontade de chorar, ficar quando ninguém ficaria, ficar quando o cansaço pedia para desistir, ficar quando a ingratidão feria o coração. Ficar, simplesmente ficar. Isso é o que Jesus fez. E isso é o que você faz todos os dias sem perceber. Você serve, você fica, você aguenta. E talvez ninguém tenha te dito isso hoje. Então deixa eu dizer, o que você faz importa. O que você carrega em silêncio tem peso diante de Deus. Cada marmita preparada com carinho, cada roupa lavada, cada conta paga com sacrifício, cada abraço dado quando você precisava receber tudo isso é visto. Deus não faz contabilidade dos seus erros. Deus faz memória dos seus gestos de amor. E esses gestos, mesmo os mais pequenos, são maiores do que qualquer trono, são maiores do que qualquer poder, são maiores do que qualquer título que o mundo possa dar. Porque na lógica de Jesus, grandeza não é mandar, grandeza é servir. E você, que talvez nem se sinta grande, é maior do que imagina aos olhos de quem te criou. Eu quero te pedir uma coisa agora antes de continuar. Se esse evangelho está tocando o seu coração, ative o sininho deste canal para você receber a notificação todo dia e acompanhe diariamente o evangelho com a gente. Escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e uma intenção de oração. Pode ser uma palavra só: força, paz, cura, trabalho, recomeço, coragem, perdão. Escreva, porque ninguém deveria atravessar essa quaresma sozinho. A gente está aqui caminhando junto. E cada nome que aparece nos comentários é uma oração que sobe. Eu leio cada um. Pode ser que você esteja assistindo sozinho no quarto, no ônibus, no intervalo do trabalho, mas saiba que tem uma comunidade inteira aqui rezando com você. Escreva a sua intenção: perdão, recomeço, luz, paz, coragem, saúde, reconciliação. Qualquer coisa que o seu coração precisar dizer. Eu quero contar para você a história da Dona Conceição. Dona Conceição Aparecida de Souza, 67 anos, aposentada, moradora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Conceição criou 4 filhos sozinha depois que o marido faleceu num acidente de trabalho quando ela tinha 38 anos. Trabalhou como cozinheira em restaurante durante 30 anos. Acordava às 4 da manhã, preparava o almoço dos filhos, pegava 2 ônibus para chegar no trabalho, passava o dia inteiro de pé, voltava à noite e ainda ajudava com a lição de casa. Ninguém nunca deu um prêmio para Dona Conceição, ninguém nunca fez uma festa em homenagem a ela. Os filhos cresceram, cada um foi para um lado. Tem semana que ninguém liga. E numa dessas noites em que a solidão bateu mais forte, Dona Conceição me disse algo que eu nunca esqueci.
Ela disse: padre, às vezes eu penso que minha vida não valeu nada, que eu dei tudo e não sobrou nada para mim. Mas aí eu lembro que cada filho meu está vivo, está trabalhando, está de pé. Eu penso, fui eu que segurei, com a graça de Deus, fui eu que segurei. E ela continuou: eu não fiz milagre nenhum, eu só não desisti. Eu olhei para a Dona Conceição e vi Jesus naquela mulher cansada, ferida, esquecida pelo mundo, mas que serviu a vida inteira sem pedir nada em troca. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares, falou de presença, falou de ficar, falou de não desistir mesmo quando tudo dentro dela pedia para parar. E quantas Donas Conceições existem no Brasil inteiro agora mesmo? Quantas mulheres estão de pé sustentando famílias inteiras com um salário que mal dá para o mês? Quantos homens estão engolindo o orgulho e aceitando trabalhos que o mundo considera pequenos, só para não deixar faltar comida na mesa? Quantos jovens estão perdidos, sem saber para onde ir, mas ainda assim acordando todo dia e tentando? Quantos idosos estão sozinhos, num apartamento ou numa casinha simples, esperando um telefonema que não vem, mas ainda assim ajoelhando à noite para rezar pelos filhos que nem ligam? Cada um desses é Jesus servindo, cada um desses é o Evangelho acontecendo na vida real. Jesus continua falando no Evangelho de hoje, e Ele diz algo que precisa entrar fundo no seu coração. Ele diz: quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o servo de todos. E ainda, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Repare bem, Jesus não diz: quem quiser ser grande, esqueça de si mesmo e sofra calado. Não, Ele diz que a grandeza verdadeira está no serviço, mas Ele não está falando de um serviço que destrói, que adoece, que anula. Ele está falando de um serviço que nasce do amor. E amor verdadeiro não é se destruir pelo outro. Amor verdadeiro é se entregar, sabendo que Deus cuida de quem se entrega. Essa é a diferença. Quando você serve com medo, você se esgota. Quando você serve com amor, você se renova. Porque não é a sua força que sustenta, é a graça de Deus. E essa graça, meu irmão, minha irmã, ela não depende de você ser forte, ela não depende de você dar conta de tudo, ela depende apenas de você abrir o coração e deixar Deus entrar. Receber é um gesto simples, não é construir um templo, não é fazer uma promessa grandiosa, é dizer: entra, mesmo que eu não esteja pronto, entra, mesmo que a casa esteja bagunçada, entra, mesmo que eu esteja ferido, cansado, com medo. Jesus diz que Ele veio dar a vida, Ele não pediu permissão, Ele não esperou que nós estivéssemos prontos, Ele simplesmente veio, e veio não com poder, mas com serviço. Veio não para ser servido, mas para servir. E isso muda tudo, porque significa que você não precisa merecer o amor de Deus, você não precisa provar nada, você não precisa ser o melhor, o mais forte, o mais santo, você só precisa deixar Ele entrar. O começo não vem de você, vem de Deus. Deus não se cansa de começar. Mesmo quando você se cansa, Ele não se cansa. Mesmo quando você desiste, Ele não desiste. Mesmo quando você acha que já passou do prazo, Deus olha para você e diz: ainda dá tempo. Sempre dá tempo. E nessa quaresma, Deus não está pedindo para você fazer penitências impossíveis. Ele não está pedindo para você se torturar de culpa. Ele está pedindo uma coisa só: deixe-me servir você, deixe-me cuidar de você, deixe-me entrar nos cantos da sua vida onde você tem vergonha de mostrar para qualquer pessoa. Porque Jesus, o Filho de Deus, não veio para ser servido, Ele veio para servir. E servir inclui servir você, inclui lavar os seus pés cansados, inclui carregar o que você não consegue mais carregar sozinho, inclui sentar do seu lado em silêncio,
quando as palavras não vêm. Você tem permissão para estar cansado. Você tem permissão para não dar conta. Você tem permissão para chorar. Você tem permissão para dizer: eu preciso de ajuda. Porque até Jesus no Getsêmani pediu que os amigos ficassem acordados com ele. Até Jesus sentiu o peso. Até Jesus suou de angústia. E se o Filho de Deus se permitiu sentir tudo isso, quem somos nós para exigir de nós mesmos uma fortaleza que nem Ele exigiu de si? E sabe o que mais me toca nesse Evangelho? É que Jesus fala de dar a vida como resgate. Resgate. Essa palavra é forte. Resgate é quando alguém paga um preço para libertar outra pessoa. E Jesus diz que Ele veio dar a vida dele como preço pela sua liberdade. Isso é graça sobre graça, porque não foi uma vez só, não foi um gesto isolado, é contínuo, é diário. Cada manhã que você acorda e sente que não tem forças, a graça de Deus já estava ali antes de você abrir os olhos. Cada noite em que você deita com o coração pesado, a graça de Deus já estava preparando o seu descanso. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquele dia em que você achou que ia desmoronar, mas não desmoronou, não foi sorte, foi graça. Talvez aquela ligação que veio na hora certa, aquela palavra que alguém disse, sem saber o quanto você precisava ouvir, aquele momento em que o sol bateu no rosto e você respirou fundo e pensou: vai ficar tudo bem. Tudo isso foi graça. Não graça barulhenta, espetacular, com fogos de artifício, mas graça que sustentou, graça que segurou, graça que não deixou você cair quando tudo conspirava para te derrubar. Graça sobre graça, e essa graça continua agora, nesse momento. Enquanto você escuta essas palavras, Deus não dá graça com conta-gotas. Deus não mede, não pesa, não calcula. Ele dá e dá de novo. E quando você acha que já recebeu tudo o que podia, Ele dá mais. Porque o amor de Deus não funciona como o amor do mundo. O amor do mundo cobra, condiciona, exige retorno. O amor de Deus derrama, e derrama sem perguntar se você merece. Derrama porque é da natureza dele derramar. E nessa quaresma, que é tempo de olhar para dentro, eu te convido a fazer uma coisa corajosa. Olhe para trás e reconheça as graças que te sustentaram até aqui. Não foram coincidências, foram presenças. Presença de Deus em forma de pessoas, de gestos, de silêncios que falaram mais que 1000 palavras. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma inteira como um grande projeto de mudança. Não se cobre para ser outra pessoa amanhã. Eu só te peço uma coisa: coloque a mão no peito se puder, feche os olhos se for possível, e diga do jeito que você conseguir, com as palavras que vierem: Senhor, entra. Entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra na minha vontade de desistir, entra no meu serviço silencioso que ninguém vê, entra nas minhas noites mal dormidas, entra nos meus dias pesados. Eu não sei servir direito, eu não sei amar sem me machucar, eu não sei ficar de pé sem sentir dor, mas eu estou aqui. E se o Senhor veio para servir, então me ensina a servir sem me destruir. Me ensina a amar sem me perder. Me ensina a ficar sem me esquecer de mim. Isso já é oração. Isso já é fé. Você não precisa de palavras bonitas. Você não precisa de teologia perfeita. Você só precisa de verdade. E Deus ouve a verdade do coração antes mesmo de ela virar palavra. Todos aqueles que escreveram nos comentários saibam que Deus leu antes de mim. E aqueles que estão em silêncio, que não escreveram nada, que só estão ouvindo com o coração apertado, saibam que Deus vê vocês também. O silêncio de vocês é oração. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha.
e muitas vezes fez até mais do que podia. O Evangelho de hoje não veio para te cobrar mais serviço, veio para te mostrar que o próprio Deus escolheu servir, que o próprio Deus desceu do trono e lavou pés, que o próprio Deus olhou para a humanidade ferida e disse: eu vou até vocês, não esperem ser dignos, eu vou assim mesmo. E se Deus fez isso, então o seu serviço, por menor que pareça, tem um valor que o mundo não consegue medir. Cada gesto de amor que você fez em silêncio, cada sacrifício que ninguém viu, cada vez que você ficou quando era mais fácil ir embora, tudo isso tem nome no coração de Deus. Eu te peço, escreva aqui nos comentários o seu nome e uma intenção para essa quaresma. Pode ser qualquer coisa que o seu coração precise dizer: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, paciência, fé. E ao escrever, saiba que você não está escrevendo só para uma tela, você está escrevendo para uma comunidade que reza junto, como uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. A gente não se conhece de rosto, mas se conhece de dor, se conhece de fé, se conhece de esperança. E isso faz de nós irmãos. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã o Evangelho vai ter mais uma palavra para você. Amanhã Deus vai continuar falando no meio do seu dia, no meio do seu cansaço, no meio da sua rotina. Não desista, não desista de ouvir, não desista de rezar, não desista de servir, porque o Deus que veio servir, esse Deus nunca desistiu de você. Nós te esperamos amanhã, e mais do que isso, Deus te espera. Ele te espera com o mesmo amor de sempre, com a mesma paciência de sempre, com a mesma graça de sempre, graça sobre graça. E lembre-se, você não precisa ser grande aos olhos do mundo, você já é grande aos olhos de Deus, porque você serve, porque você fica, porque você ama mesmo quando dói. E isso, meu irmão, minha irmã, isso é o Evangelho vivo, isso é Jesus acontecendo em você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê paz e te lembre todos os dias que você não está sozinho, nunca esteve, nunca vai estar, que assim seja. Amém.